Eu pedi para, falei com o Vitor para a gente marcar essa conversa, até muito mais para, primeiro, a gente tá todo mundo alinhado, né? O que está acontecendo, por que essas conversas, por que eu de repente surgi aqui e comecei a, a frequentar e tudo. É, e também para a gente falar um pouquinho sobre o que a gente chama de jornada, né? Precisamos falar da jornada do paciente. Então, desde da captação, desde o lead até lead, desde o lead, desde a atração do paciente, um novo paciente, até o pós-atendimento e tudo. Então, entender como que cada um está dentro, né, desse fluxo, dessa jornada e explicar também um pouquinho, né, o porquê que eu comecei também aqui. Para algumas pessoas com quem eu já conversei, eu expliquei rapidamente. Ainda falta algumas pessoas, Yasmin, Leila, ainda não, a gente ainda não, a Manu também que está chegando, ainda não conversei, mas é basicamente, é muito simples, né? É, eu estou aqui para ajudar nesse momento da expansão da clínica, né? Então, trazendo um pouco de conhecimento do que eu tenho de mercado corporativo, né, de olhar gestão, olhar fluxo, essa questão de jornada, uma coisa super, super interessante exatamente por isso, entender como que é o fluxo inteiro, né? Como que é a dinâmica inteira, desde da pessoa que aqui é um paciente, mas pode ser um cliente, como todo pode ser também um colaborador. A gente tem jornada de colaborador também hoje em dia. As empresas grandes têm toda a jornada. Então, desde também de marca empregadora, como que as pessoas, como que a empresa vai atrair um novo colaborador, até fazer todo o processo de recrutamento e seleção, como também depois todo o processo da pessoa dentro da empresa, desenvolvimento, tudo, e até o processo de desligamento. Então, tudo isso faz parte, por exemplo, de uma jornada de colaborador, né? Aqui a gente vai falar da jornada do paciente, porque, logicamente, a gente vai ajustar para o nosso dia a dia, né? Por que a gente está aqui e como que a gente pode melhorar, né? Então, aí, voltando para a questão, por que eu estou aqui, né? Tem todo o histórico da clínica, sempre foi uma clínica menor, né? Antes era só o Vitor, né? De repente ele já começou a estar numa sala maior, com mais pessoas, agora vai ter uma segunda sala, né? Então, isso tudo faz com que precisa melhorar o que já existe, né? A gente já tem processo, a gente já tem fluxos e dinâmicas acontecendo, mas nada melhor que formalizar isso para que eu saiba exatamente qual a atividade, a minha atividade, o que esperam de mim, e inclusive depois quando tiver uma cobrança, eu sei o que vão cobrar de mim, né? E também saber como que eu posso ajudar as outras pessoas, porque também muito tem isso, né? O dia a dia a gente já sabe como é que funciona o fluxo todo, o que eu posso ajudar? Né? Como que eu posso fazer naquele momento para que a pessoa, sei lá, aconteceu alguma coisa e não vai e está pedindo uma ajuda, eu já sei mais ou menos o que está acontecendo para poder fazer poder dar esse suporte, né? Ou pelo menos pedir ajuda também, coisas nesse sentido, né? Então, só para a gente começar assim também, quebrar o gelo, né? Antes da gente começar de fato a dinâmica, esperar até a Manu chegar, né? Como daqui a pouco a Manu chega também. Gente, como vocês se lembram de um atendimento muito bom? E aí pode ser de clínica também, pode ser de escola, pode ser qualquer coisa, qualquer coisa. O que que vocês lembram? Como que vocês lembram de um atendimento excelente, que vocês gostaram muito? O que tinha nesse atendimento? Eu faço meu óculos num lugar na cidade, no Mercadão do Óculos. Eu Aham. acho o atendimento lá muito legal. Ah, tem que colocar? Não, pode só segurar? Eu gosto muito do atendimento de lá, porque eles não me tratam só como uma cliente, eles me veem como uma pessoa. E eu entendo isso porque quando, por exemplo, quando chega no dia do meu aniversário, eles me mandam parabéns. Aham. Eu acho isso incrível. E não é tipo um parabéns de chat GPT. É um áudio falando: Oi, Yasmin, bom dia, tudo bem? Feliz aniversário, não sei o quê. Sim. E eu acho isso, tipo, muito legal. Cara, eles sabem o meu aniversário. É muito humanidade. Eu acho, tipo, isso o máximo. Então, assim, então isso a gente pode dizer que é um acolhimento, a gente Uhum. pode dizer humanizado, a gente pode dizer que mais?
personalizado, a gente pode dizer que mais? Carinhoso. Sim. Deixar né? o paciente mais à vontade, né? Sim, é mais à A hora que vontade. chega, Sim. né? Que mais que a gente pode dizer desse? Alguém mais tem algum outro exemplo de algum... Eu tenho esse exemplo que eu acho que eu falei pra você já, que é de uma clínica de alto padrão aqui de São José, Uhum. que na verdade eu sempre ia em clínicas baratas, tipo assim, não é barata, mas não tinha esse padrão. E aí eu fui nessa clínica e o atendimento começou desde quando eu fui estacionar o carro, de ter alguém ali ajudando. Aí quando você entra na clínica, tem um cheiro próprio da clínica. Sim, do cheiro, é. Aí você vai pegar uma bala, é a bala da clínica. Então, tipo assim, é tudo personalizado da clínica. Uhum. Então você se sente. É igual você ter um Apple, entendeu? Assim, é um status, assim. Você fala, caraca, velho, que. Aham. Nunca tive um atendimento desse, sabe? Eu vou falar isso pra todos os meus amigos dentistas e realmente foi o que aconteceu. De chegar na faculdade e falar, cara, eu fui numa clínica que é assim, assim, assim. Quando eu tiver a minha, eu quero ter uma igual. Aham. Então, assim, é um atendimento bem padrão ouro, vamos dizer assim. Tá. Já é um outro nível que você sente que você sente que você tá num ambiente premium, assim, né? Então, E também eu já fui em barbearias que eu levei pessoas por causa de um diferencial. Por exemplo, eu fui numa barbearia há uns 8 anos atrás, e nessa barbearia ele fazia tudo que os outros faziam. Só que na hora de colocar aquela toalha quente para fazer a barba, uhum, ele pegava um massageador e fazia massagem tá. na região de maceta, onde a gente fica bem tenso. E isso, tipo assim, eu fui falar também para alguns amigos e todo mundo foi nele, por causa de um detalhe. Sim, sim, legal. Que mais? Que pro WhatsApp, Passa pra Gabi. A rapidez também da resposta, porque muitos lugares assim tem uma espera muito longa de respostas e aí desanima você Uhum. querer continuar naquele lugar e acaba procurando outro. Sim, Então eu acho que a demora prejudica também. É, com certeza. A gente vai falar também sobre isso, que prejudica. Jô, Usando o exemplo também da barbearia, eu fui em umas 3, 4 barbearias aqui em São José. uhum, E eu ficava procurando alguém que acertasse o corte. E ninguém acertava, sabe? Sempre deixava o cabelo torto, a maioria não sabia cortar na tesoura. E eu fui numa barbearia e eu questionei isso com o barbeiro, né? E ele foi mostrando pra mim o que que dava pra ser feito. Eu falei que eu queria mudar um pouco o meu jeito de cortar o cabelo, porque eu era muito degradê e tal. E ele fez algo exatamente que eu queria, assim. Ele não fez um corte específico. Ele falou, João, eu vou cortando e você vai falando pra mim. aham, Então, você prefere que tira mais aqui atrás? Você prefere que tira aqui do lado? Como que você prefere aqui o pezinho? Então, ele foi atendendo e perguntando, entendeu? Então, ele é uma pessoa que perguntava muito, só que enquanto ele me atendia. Então, isso foi uma coisa legal, sabe? Enquanto ele fazia o procedimento, ele foi tirando dúvida e acabou que chegou no resultado que eu gostei. Então, é um processo de escuta, né? Isso. De ser ouvido. De ser ouvido. E lá em outros lugares também que eu fui, uma coisa que sempre chama atenção é quando a pessoa sempre entrega algo que eu não pedi. Entendeu? Como se ela tivesse um Sim. passo à frente de mim. Uhum, Então isso é uma coisa legal. E isso foi uma coisa que o Vitor fez pra mim quando eu coloquei a lente. Foi o que eu falei pra ele. O que mais chamou atenção quando eu coloquei a lente com ele foi isso. Porque eu tinha muita reclamação aqui do sorriso, porque era gengiva e ele fez a gengivoplastia, mas ele falou, dá pra colocar um botox. Só que eu nem pedi, porque primeiro que eu não tinha condição, achava que não tinha. Ele Sim. falou, não, eu vou dar 2 pinguinhos, não vou cobrar nada. E isso foi uma coisa que marcou. com certeza. Ele tava um passo a à frente. diferença, Sim. né? Legal. Alguém tem mais algum exemplo? Alguma coisa? Quer falar, Ana, alguma coisa? O Davi tem. Então, Davi vai falar. Enquanto eu estava procurando a faculdade, né, teve uma que eu acabei indo, procurando preço e tudo mais. E a pessoa, ela não só me ajudou, mas como ela também pegou, tirou todas as minhas dúvidas, sabe? Aquela pessoa que parecia que realmente se preocupava. Eu até brinquei com ela e falei, pô, eu sei que eu tô sendo chato, que você responde uma dúvida, eu venho com outra, aí em cima dessa eu venho com outra e outra. E a pessoa deu uma atenção gigantesca, tipo, ela me ajudou muito nesse processo. E eu me senti que realmente, pô, ela tá preocupada com isso. Ela tá preocupada em tirar minhas dúvidas. Eu vi que, tipo, a pessoa, por exemplo, já tava passando do horário de trabalho dela, falou, olha,
Eu E mesmo vou, assim, eu vou, meu trabalho tá acabando agora, meu horário, mas mesmo assim eu continuo te atendendo, ou amanhã você me manda mensagem, a gente continua. Então você vê que tinha uma preocupação da parte da pessoa, que a pessoa fala, pô, legal, mano, é uma coisa muito legal isso, você vê com que certeza. realmente a pessoa tá ali para tirar suas dúvidas, ela quer É, isso. tá fazendo extra, né? Um É, esforço é um extra, como plus. até do João também que ele Isso. comentou assim tudo, né? Uma coisa Legal. que ela não tinha que fazer, mas ela tá Uhum. fazendo ali, ela se dispôs a fazer. Como que a gente entende que aquele lugar tem um cuidado extra, uma atenção, uma humanização, né? A personalização, acho que tudo isso chama atenção, né? E o contrário também chama atenção, né? Até o que a Gabi falou do WhatsApp que demora, né? Muitas vezes assim, o tratamento como se fosse mais um número, né? Então tudo ao contrário também chama atenção, né? De como que nós não gostaríamos de ser tratados, né? Então acho que isso faz com que a gente se coloque no lugar do outro. E aí, nessa hora, quando a gente está falando do nosso trabalho, do trabalho da clínica, e aí pode ser de todas as áreas. A gente está falando de recepção, a gente está falando de comercial, a gente está falando de auxiliar, a gente está falando do dentista, a gente está falando de marketing, a gente está falando de tudo, de todas as etapas. Aquele momentinho em que o paciente que está na sua frente, às vezes ele está inseguro, às vezes ele está com receio, a gente está com um pouco de medo e tal, e de repente tem uma palavra diferente, tem algo a mais para oferecer que pode até ser que ele naquele momento não feche, mas ele vai sempre lembrar de que, poxa, ali na clínica eu tive um tratamento diferente, as pessoas souberam quem eu sou, coisas assim, foi rápido o retorno, coisas que eu acho que fazem a diferença na hora de você dar uma referência. Até mesmo às vezes, já aconteceu já de você tem sei lá, um médico ou um dentista ou um cabeleireiro, um lugar de pet, você tem um lugar para indicar? Quem que você vai lembrar? Você vai falar, tipo, aquele lugar aconteceu desse jeito. Ou então, não vá naquele lugar, né? Inclusive, até existem estudos que o negativo acaba tendo muito mais alcance do que o positivo, né? Muito mais alcance. É mais natural que as pessoas falem não, naquele lugar não, ou então aquela pessoa não, né? Ou tem alguma treta, algum problema no rolê e, tipo, você escuta mais o negativo, né? Então, o quanto que a gente pode melhorar, e isso a gente fala porque assim, para tudo, né? Não estou falando só da clínica, estou falando do nosso dia a dia mesmo. Nós como pessoas, inclusive, né, como profissionais, como pessoas, como familiares, como que a gente pode fazer para melhorar o que nós mesmos gostamos como nós gostamos de ser tratados, né? Então, gente, obrigada por esses comentários. E aí agora então a gente vai começar com a jornada, né? Quando a gente fala, como eu falei, quando a gente fala de jornada, a gente está falando de todo o fluxo, né? Então desde quando ainda tem aqui, como está aqui na fase 1 de descoberta, como que um paciente descobre a clínica? Se ele nunca conheceu, nunca ouviu falar e de repente descobriu. Será que foi do Instagram? Será que foi em algum lugar que viu algo da clínica, indicação, né? Então agora está tendo lá sacolinhas, a gente vai fazer mais isso e tal. Aí depois disso passa para esse primeiro contato do acolhimento, como que é feito esse primeiro contato, depois agendamento, como que também isso é feito, avaliação, como que é feito não só a avaliação de lente, como também de todos os procedimentos, né? Orçamento, tratamento e tratamento em si, a parte da escolha do tratamento, a execução, então como que vai ser o acompanhamento disso, e também o pós-atendimento. E o pós-atendimento, qual é o relacionamento que a clínica desenvolve com o paciente, tá? Então agora a gente vai passar
um pouquinho para todo mundo falar e como eu falei, como eu comentei, como que é, como que cada um vai estar ligado a esses momentos, né? E como que é interessante também ter o conhecimento de tudo para que depois, em algum momento, quando tiver essa necessidade de dar um suporte, dar um apoio, também saber como ajudar ou então como pedir ajuda também, né? Então, acho que isso são pontos importantes e que vão fazer parte do dia a dia, tá? Então, falando da descoberta, como que hoje o paciente chega? Tráfego pago, que é o lead. E indicação também. Vocês chamam o tráfego pago de lead, é isso? Que é a conversa paga. Tá. Que mais? Indicação. Com? Que mais? Por enquanto, só essas duas. Não. As pessoas que já te conhecem e te seguem. Os seguidores do Victor. Instagram? É o orgânico. Não. A gente aí a clínica é o Instagram da clínica e o seu, é isso? Sim. Tem Facebook também? Tem No outra Facebook rede? a gente não trabalha com isso. Não? Não. Ele não replica o Instagram? Ele replica o meu, mas lá não tem nada de seguidor, não tem nada. É? Ele é bem mais parado comparado com o Instagram. E vocês acham que poderia usar? Se a gente, quando começar a trabalhar com próteses e tudo mais, sim. Porque Porque é um hoje, público mais tipo, é velho. 30 mais, 40 mais. Então, O que já tem hoje? não, assim, o Instagram, todos os nossos pacientes estão no Instagram. Do Facebook, geralmente, são pessoas mais velhas. É claro, né, gente? Eu tô no Facebook desde o começo, né, gente? E aí, o que acontece? Quando Pior é que é ver. Gente, quando eu descobri isso, já faz bastante tempo. Fiquei arrasada. Eu fiquei arrasada, porque a minha filha fez assim pra mim, mãe, ninguém olha pra já isso. era. Mas pior é que eu nem uso mais, eu uso pra lembrar dos aniversários da galera que tá lá, entendeu? também. É só pra isso que eu mexo no Facebook. Mas, mas com Para trabalhar com implante, é uma Com boa a implante, gente é. movimentar o Facebook. Sim. Mas é que o Facebook, no orgânico, não cresce mais, entendeu? Tá. Ele cresce mais só com o tráfego pago. Isso já é prática já de mercado, assim. Que o Facebook não tem esse mesmo crescimento orgânico. Não tem mais. Eu vou colocar redes sociais aqui e depois a gente... Melhor. Até pra gente pensar na rede social exatamente isso. Será que vale a pena, né? Será que vale a pena investir? Ou, por exemplo, Facebook, mesmo que não tenha o mesmo crescimento, o mesmo alcance, só replicar o Instagram e não necessariamente ter muito investimento de energia nele. Mas eu sei, é só mais pra gente pra o que eu quero pensar. fazer mesmo, que a gente tá fazendo. Por exemplo, tá gravando um vídeo pro YouTube. O vídeo do YouTube a gente vai fazer vídeos pro Instagram e pro TikTok, entendeu? Tá. E como que vocês entendem que a clínica é conhecida? Por que as pessoas entram em contato com a clínica? Muito caso vem, tipo, eu tô buscando naturalidade. 90% dos... Ontem mesmo a gente atendeu uma paciente que ela falou, eu fiz lente em outro lugar e eu odiei porque não gostei. Aí ela veio buscando o Victor porque a gente mostrou, olha, são alguns resultados com o Victor, é mais natural. Recentemente a gente também teve uma parceria com a influenciadora Thalita, em que em muitos casos a pessoa fala, não, eu não quero pôr lente, mas eu quero pôr um pouquinho de resina. Que foi o caso dela, que foi, a gente colocou só um acréscimo de resina, que já deu uma diferença danada. E ela trouxe muitas pessoas que estavam buscando a mesma coisa. Cara, era exatamente isso que eu tava buscando. Eu não queria colocar lente, mas eu queria colocar um pouquinho de resina no meu dente pra mudar. Então acabou que foi isso que aconteceu. Chegou bastante gente graças a esse padrãozinho fora da curva. Tá, legal. Quais os motivos pelos quais as pessoas entram em contato? Além de, essa questão também. Eu acho que além do trabalho, eu acho que o Victor construiu na clínica foi meio que um status. Então as pessoas gostam de vir aqui e postar que estão aqui, porque a clínica ela passa uma visão de que é uma clínica mais de luxo. Então as pessoas gostam de postar que estão aqui por questão de status também. Exato. Eu acho. Porque o pessoal vem
através do Vitor por causa de ser um ótimo profissional. Então, eles vêm e falam que, eu vi o doutor, então eu acho que o trabalho dele, nossa, é excelente, então eu quero passar com ele pelo profissionalismo também. Legal. Uma coisa que eu pregava muito mais antes do que hoje, que antes eu tinha muito mais liberdade de fazer procedimento grátis, né? Mas era isso, igual o João falou, de tentar surpreender. Então, às vezes, por exemplo, o paciente vem aqui com um valor já em mente. Vou reparar a pontinha do meu dente por R$150, sei lá, 200. Aí ele chega aqui, eu vejo que é pequenininho, eu reparo e falo assim, não é mais nada. O cara que sai de sorriso da orelha, sabe? De orelha a orelha. Claro. Então... E o dia que ele quiser fazer a lente, todas, ele vai lembrar. Exatamente. Ele vai indicar também, ele vai falar. Lá o cara te trata muito bem, então isso aí eu gosto de pregar muito aqui também, sabe? Isso gera muita indicação. Sim, legal. O que as pessoas geralmente perguntam quando chegam a primeira mensagem, a descoberta da clínica? Valor. Sempre. Preço. Mas o que eu acho também, né? Aqui em São José, por ter muita gente que faz lente, quando eu fiz era só o Vitor e mais um que fazia. Já tinha pesquisado isso há muito tempo que eu queria fazer e assim, eu coloquei lá no Google, por exemplo, qual que é a média para colocar lente. Aí o Google me deu a média, só que deu a média de São Paulo, por exemplo. Tá. E na época, sei lá, seus 4, 5 mil. Então, eu tinha a visão já de que era um procedimento caro. Aí, quando eu vim por indicação. E quando um amigo meu fez, eu vi ao vivo, falei, nossa, que bonito, onde você fez? Aí ele falou, e eu falei, cara, desculpa te perguntar, mas você pagou caro nisso? Porque é meu sonho fazer. E era mesmo. Aí ele falou, não, cara, olha, eu paguei 2 mil. Na época era o que o Vitor cobrava. Deu um estalo. Eu falei, nossa, 2 mil é possível. Aí eu fui e realizei. Só que eu já tinha em mente que era um procedimento caro. Só que naquela época não tinha tanta gente que fazia. Hoje, às vezes a gente faz uma pesquisa, tem gente que oferece lente a R$700. Então a pessoa, às vezes, ela tá só procurando preço. Aí é o que quebra um pouco. A maior parte das vezes as pessoas falam das experiências que tiveram e que não gostaram e falam que querem colocar. Tem gente que quer colocar realmente para ajustar alguma coisa no sorriso, ou tem pessoas que querem por certificados e tá tudo bem também. Então, assim, eu tento sempre deixar o paciente, eu explico tudo, passo tudo certinho e deixar o paciente o mais confortável possível. Então, assim, eu ofereço massagem na hora ali, eu ofereço tudo que pode, né, e presto bastante atenção. Mas realmente tem gente que foi como falou, a gente precisa ver antes, né, o perfil, porque tem gente que só quer o preço. Aí eu fico falando ali. Não é nem o convencimento do procedimento, mas o cara sim... vem, aí no final ele fala assim, eu acho que ele fala pro João, eu vou ver em outros lugares também, porque eu quero ver preço. Aí muitos voltam, né? Porque assim, vê que o atendimento em outro lugar não é bom e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que pensar numa forma de, mesmo o cara falar, preço, mas tá, a gente tem um preço justo, uma qualidade muito boa. Mas nessa questão que a Ana falou, que quando a pessoa entra, se depara com ela e queria o Vitor, será que existe alguma forma de repente, amenizar isso? Se de repente... porque agora eu reposto muito vídeo dela. Mesma coisa com a Gabi, quando ela começou a atender... Aqui é a questão do convencimento. Mesmo que você explique tintim por tintim, eles querem saber a opinião do Vitor. Sim. Eles querem passar com o Vitor tudo. Eles querem fazer a manutenção, eles querem fazer a limpeza, o Só que aparelho. tem um problema. Eles querem o Vitor. Esses dias... Então, assim... E não é a especialidade dele ainda. É a especialidade dele. Esses dias a Ana fez um reparo, ficou super top. O cara, massacrou no WhatsApp. Massacrou. Foi no meu consultório, aí ele... A Manu até viu, né? Ele, não, aqui esse dente que tá de outra cor. Eu falei, não, na verdade tá muito bom, tá da mesma cor sim. Esse aí eu não vou mexer não, vou mexer no outro, mas esse aí eu não vou mexer. Aí ele, tá da mesma cor? Então tá bom. Começou eu falar, eu mexer pra ele achar que tá bom. Mas eles querem a opinião do Vitor, entendeu? Mas aí hoje eu mudei algumas coisas. Por exemplo, a gente trocou alguns anúncios de tráfego pago, e aí a voz do anúncio é da Ana. Tá. Aí... Você não lembra? Eu tô só pensando. Aí a voz dela, aí o Davi agora, antes a gente não tava postando tanto no Instagram. Então agora, tudo que faz, o Davi grava.
E aí ele posta, eu reposto. E aí ela tá aparecendo muito mais também no Instagram. Legal. Uma ideia que eu tava pensando nisso, porque justamente de vez em quando a gente ouviu o pessoal falar que, pô, a pessoa quer o Vitor, quer que ele vá. Um lado é bom porque mostra que ele tem autoridade, mas Claro. o outro, tipo assim, Dá pra crescer, valida o trabalho dela. Aí ela fala assim, pô, é uma boa, a gente dá um foco também na equipe, para mostrar que ela também tem a mesma qualidade. E também dá, por exemplo, como ajuda tanto ela crescer quanto o curso também. Porque como ela veio de lá, puxa os dois juntos. Claro. Esses dias teve uma menina que queria fazer limpeza comigo, manutenção. Aí eu cheguei assim e falei assim, então, eu olhei, eu falei, não, eu não vou aguentar fazer essa manutenção. Vai ser osso, minha mão vai doer. Aí eu cheguei e falei pra ela assim, ó, a doutora não pode te atender? Ela só queria que eu visse. Depois que eu falei, a doutora não pode te atender, ela topou. Aí eu falei assim, não, porque assim, vou ser sincero com você, a manutenção dela é melhor do que a minha. Aí ela falou, não, beleza, então. Aí ela foi lá ser atendida com ela. Mas é o que acontece, volta pro que eu falei pela hora, é o status. Eu passei com um vídeo. No WhatsApp a gente fala, olha, o valor tá caro. Eu acho que o que vai ser o estalo bom que a clínica vai ser quando a imagem da Ana ser tão reconhecida quanto a imagem do Vitor. Entendeu? Assim, claro que isso é difícil, mas sabe o que eu acho que tem que mudar? Não é nem a minha imagem nem da Ana, é da clínica. Sim, porque é o que eu falo pra todo mundo ali quando eu vou fazer o fechamento. Eu falo, olha, você acha que tá caro, Vitor? Tem opção com a equipe. A Ana fez o curso com o Vitor escolheu ela dentro. O Vitor não vai trazer qualquer pessoa pra ela. Só que a pessoa, às vezes, ela quer fazer o valor do Vitor, fazer o valor da Ana com o Vitor, entendeu? Lógico. Só que, eu falo, às vezes ela simplesmente quer fazer por conta do seu Vitor, entendeu? Então, A gente falou já um pouco sobre isso, né, Vitor, em relação à questão de equipe, né? Eu estava até dando um exemplo de um quiropraxista lá em São Paulo que eu passei. Quando eu passei com ele, ele não era conhecido, nem mal a quiropraxia era conhecida no Brasil, quanto mais um especialista de que ele é de fora. Hoje em dia, a clínica dele é super reconhecida, é a clínica toda, mas tem o preço diferenciado com ele e o preço da equipe, mas ter meio que a chancela e o fato de ter a supervisão técnica, né? Eu acho que isso talvez precise ficar até mais claro do nome de qualquer pessoa que for atender. Acho que a supervisão técnica da clínica, sendo do Vitor, eu acho que vai aos poucos, talvez, minimizar isso. Não vai zerar? Não vai, porque, né, tem a questão do nome da clínica, né, a autoridade, então provavelmente não vai ter. Eu tinha até conversado com o João sobre isso, na hora de a gente estar conversando, então você tocou nesse assunto que você falou. Às vezes, até a hora de apresentar o procedimento, por exemplo, da Ana do Vitor, trocar às vezes uma palavra muda. Por exemplo, falar, em vez de falar que ela está passando pelo período de treinamento, depois do curso, falar, pô, ela está passando por um período de especialização com o Dr. Vitor supervisionado. Que a pessoa fala, pô, Total. Vou falar a verdade, quando você ouve a palavra treinamento, você fala, pô, a pessoa É melhor nem falar sobre treinamento, só falar que ela é uma dentista da equipe. Aí quando você fala supervisionado, alguma coisa assim, você fala, pô, a pessoa tá lá, auxiliando. Esse paciente que reclamou do reparo da Ana, até um detalhe que toda vez eu sempre pergunto pra Gabi, eu falo, Gabi, eu posso ser um pouco mais dura com esse paciente? Ela pode, só manter a educação. Tá bom. Eu sempre falei isso. Porque ele queria fazer a manutenção com o Vitor, aí eu falei, não, você pode fazer o reparo com o Dr. Vitor, não tem problema, mas a manutenção com a doutora Ana. Em momento algum eu menciono que a doutora Ana fez o curso com o Vitor. Eu menciono que a doutora Ana foi escolhida pelo Vitor. Ela faz a manutenção e limpeza de todas as lentes. Ela faz uma ótima limpeza. O reparo você pode fazer com o Vitor, mas a manutenção não. Ele fala, tá bom, ok. É que quando cria um laço, tipo, o paciente tem confiança. A mesma coisa que eu falei pra você, quando começou aqui, que ninguém queria passar com a Gabi. Aí eu falava assim, não, ela é minha noiva, eu treinei ela. Aí a pessoa, tipo, criava um laço com ela também, entendeu? De tratar igual me tratava. Mas eu acho que... Falou que era noiva. A pessoa Então tá bom. Aí queria virar amiga dela. Tem uma paciente que é em nosso casamento agora. Meu Deus do céu.
Mas eu. Não, então eu acho que essa questão do, talvez, reforçar a supervisão técnica, né? Eu acho que isso pode ser para isso para sempre. Eu acho que ter uma questão de não usar mesmo a palavra treinamento, não usar necessariamente o curso, mas sim, o curso pode ser bom para falar aqui, lógico, para fazer propaganda dos cursos, né? Mas eu acho que no atendimento mesmo, enfatizar a supervisão técnica, enfatizar a equipe, né? Porque sim. Desde a pessoa que vai pagar 1.500 até a pessoa que vai pagar 20, 30, 40, tu não vai conseguir. Ou a menos que você tenha um time grande, uma clínica grande o suficiente para ter uma parte dela que vai estar atendendo um nicho e outra parte atendendo outro. Mas você entende que não dá para abraçar o mundo. Querer, a gente até gostaria, mas não dá. Até porque você vai ter materiais, senão você vai ter que ter 2 clínicas diferentes, praticamente. Porque você vai ter que ter materiais diferentes, você vai ter que ter... No centro e uma exatamente. Eu falo pro Vitor, você você saiu do centro, mas o centro não saiu de você. Eu falo. Então, assim, eu acho que tem esse posicionamento é super importante. E aí é para todo mundo, não é só o Vitor, não é só para o Vitor, é para todo mundo mesmo. Todo mundo entender que, sim, a gente tem público para uma lente de 700 e tem público para 40. Tem. Onde que a clínica vai se posicionar? Porque a gente não vai conseguir abraçar todo mundo. Aí que A menos muito da gente mudar a precificação. Sim. Pensar em, por exemplo, tirar a resina nacional da importada, só trabalhar com a importada, tem que pensar nisso mesmo. Que até o que eu falei, às vezes a gente quer atingir o público aqui, ó. Só que 3.500, o cara, aí mesmo que a gente esteja usando tudo do melhor, o cara acha que não é bom. Aí você cobra ali 5.000, o cara fala, putz, esse aqui é bom. Sim. Que é o... Pode falar, Davi, por favor. Um amigo meu, eu acho que eu já tinha comentado com você, ou com outra pessoa, ele estava procurando para fazer, antes de eu vir trabalhar aqui, ele já estava procurando, e ele achou um doutor, mas lá tinha um valor que ele falou, cara, esse é o valor, só que eu acho que está muito barato, não sei se é bom, por quê? O João mesmo falou que quando ele conheceu, ele pensava que era um valor muito grande. E eu acho, eu não sei o que ele pensaria, mas por exemplo, se tivessem falado para ele que o valor era mais baixo e ele não tivesse uma referência, como um amigo dele foi, ele ia falar, pô, eu acho que não está mais qualidade. Ele veio porque ele viu o amigo dele, viu como que era a qualidade e viu que o valor estava ali. Sim. Aí ele veio. Agora, quando a pessoa não vê, não tem referência nenhuma, mas só tem um valor baixo, no caso, ele fala, pô, não sei se é uma boa opção. Então fica meio naquela. Tem gente que não vai querer pagar porque acha muito caro, e tem gente que não vai querer pagar porque acha muito barato e não baixa na qualidade. E por isso que é importante ter, sim, a questão do nicho e a questão de qual é o público, qual é a persona do paciente da clínica. A persona do paciente da clínica é o do high ticket? É o do ticket médio mais baixo? Qual que vai ser? Porque é isso. Senão também, até mesmo para o comercial vender, Fica misturado. Fica. E hoje é misturado. É muito Então, será eu consigo dar mais desconto? Não dou desconto? Porque ele não vai saber se é o cara que está aqui chegando sem referência nenhuma, ou então o cara que está chegando com uma referência de São Paulo de 60 mil reais. Beleza. Tem todas as classes, A, B, C, D. Então. E a galera me xinga, sabia? É. A galera me xinga porque fala que eu fiquei desumilde, porque eu tô cobrando caro. Meu, É o público que eu não quero, né? então, Mas os que xingam é o que não quer pagar. claro, é isso. E é por isso, Ele de tinha uma novo. paciente que vinha falar com ele, eu vou fazer um botox, depois eu vou acertando com você. Ela nunca acertava.
É o dia que ela veio aqui, que a outra secretária cobrou ela, Ela ela falou. virou o bicho, falou mal dele, foi embora, nunca mais Falou mal de outro paciente, falou que o entendeu? Vitor ficou Então de esses que reclamam é o que realmente não quer pagar. Inclusive, ela entrou em contato essa semana, achei, querendo fazer manutenção, aí a gente passou o valor, aí ela desapareceu. Então. Então, eu acho que é isso. Até mesmo para que todo mundo entenda que não é arrogância cobrar o valor que a clínica cobra. Não é. E é isso que eu brinco com o Vitor e falar, sai do centro, porque não querendo subestimar, não querendo minimizar, não querendo, né, fazer pouco caso do centro, mas o custo de ter uma clínica na Aquários é 10, 15, 20 vezes maior do que no centro. Então não tem como, inclusive, não é nem uma questão, não é nem só uma questão de arrogância, humildade, não é isso, não é isso. E muitas vezes o Vitor tenta explicar isso pro paciente, ele fica justificando. Não, mas olha o nível da minha sala. Então, e aí esse discurso pode sim parecer arrogante. Ó, vou te falar uma coisa, por exemplo, essa semana a Thalita trouxe muitos pacientes e todos querendo fazer só acréscimo. Então, quando o cara é high ticket, ele só quer acréscimo. E a gente passa um valor tipo alto, por exemplo, assim, a gente cobra 350 por dente, às vezes fecha por 250, 300 para fazer faceta. No acréscimo eu cobro 350, 240 e os caras fecham sem chorar. E é 1 hora, a gente ganha tipo R$2.000. É justamente. Tá vendo? E 1 hora. Esse negócio da pessoa achar que é arrogância. Pô, a pessoa tem que chegar aqui, ela tem que olhar pro ambiente, olhar pro espaço, olhar pra técnica e falar, pô, então vale. A gente não precisa falar, ele tem que chegar, olhar e falar, pô, então tá valendo, esse valor faz sentido justamente por isso, ele tem que entender todo mundo. É aquilo sobre a marca. Você não vai questionar um celular, alguma coisa que um iPhone, porque você fala, pô, tem esse valor? Porque a gente sabe disso. Então a pessoa tem que chegar aqui sem a gente precisar falar, tem que olhar e falar, pô, é isso, é por isso que ela tá. Eu vi um cara, podcast, o cara falou assim que. Eu falei isso pra você também, né? Ele falou assim, como você se posiciona sem você falar nada e sem investir em nada? Aí o cara falou assim, não sei como. Aí ele falou assim, só você ser o maior, você pega o maior valor e dobra ele da região. Tipo, o cara cobra aqui 3.000, a gente vai cobrar 6.000 agora. Você chega lá na cadeia e fala, quanto que é, gente? Ah, R$6.000. Você não vai duvidar da qualidade. É R$6.000, é o mais caro da região. Então acho que falta um pouco, e é falar com propriedade. Sim, Então, eu acho que não é gaguejar na hora. O que eu falo pro Vitor é isso, você fale com segurança. Fala, Manu. Isso que você falou é uma coisa muito verdadeira, porque semana passada teve uma paciente que era amiga da Ana, eu sou paciente que era amiga da Ana. Quando ela foi muito pra atender ela elogiou muito, porque achou muito legal o ambiente, porque tinha massagem na cadeira, tinha auxiliar, essas coisas. Eu atuei de outra clínica que não tem a mesma condição. Então acho que isso é muito importante mesmo, realmente, da situação do que a gente oferece. Muitas vezes o paciente não tem noção, então ele acha que tá absurdo. Mas é isso, e como a gente... Pode fazer uns videozinhos assim. Até sobre o atendimento, por exemplo, que da clínica ele foi e falou, pô, essa aqui eu quero uma clínica desse jeito. É justamente isso, a pessoa chega lá agora, pô, ela fica impressionada com o atendimento. Assim, na hora de passar o valor, eu falo, pá, faz sentido. Tá? Só que tem que fazer sentido, mas entra muito no que ela falou da gente lixar o público. Porque não faz sentido o cara que, tipo assim, ele quer mais saber valor, ele quer o brancão, ele não quer a qualidade. E aí ele chega aqui, ele vai se impressionar com tudo, mas ele não vai fechar do mesmo jeito. Então a gente tem que atingir. Mas às vezes, fechar. Às vezes a pessoa até nem tem condição. É aquela história, não tem dinheiro para pagar a conta de luz, mas tem um iPhone novo. É justamente isso. E às vezes... Tem um iPhone, dinheiro. Pode até não ter, mas sim. ela vai ver aquele negócio, pô, eu vou poder falar que eu fiz aqui. Aquela pessoa que quer... E geralmente essa pessoa vai pagar. Ela vai dar um jeito. Ela vai dar um jeito de pagar. Então, então acho que
tudo é muito uma decisão da clínica e de quem está aqui. Entender todo esse valor agregado. O que é a diferença de ter uma clínica, uma sala em que existe um arquiteto que cuidou de todo o design, mesmo que comprou um sofá no Mercado Livre, ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Comprou no Mercado Livre. Eu postei o vídeo lá. Eu sei. Mas assim, Mas é bonito. Foi focado em aluno. Mas é bonito, mas ele tá de acordo com o design, né? Tem toda uma imagem. E é isso que precisa estar muito claro, que você está num lugar em que foi pensado todo o local, as pessoas, processos. Então, acho que essa é a diferença maior em quando você está falando de um lugar, não é só uma clínica, mas qualquer estabelecimento comercial, em que exista, sim, um cuidado da pessoa que está chegando ali, está sendo acolhida, tem um cafezinho, tem uma água, tem uma balinha. Então, assim, é o tipo da preocupação que quando você olha fica muito aparente, fica muito claro, né? Então, assim, é mais ou menos como você está num hospital do SUS e o Vivale, né? Você tem lá tudo. E você pode, inclusive, ter até o mesmo software. A plataforma pode ser igual à do SUS. É o mesmo médico. Pode ser, inclusive, normalmente são os mesmos médicos. Só que ali. No Vivale E no SUS. Então, só que quando você chega no lugar, você já sabe. E no SUS você vai reclamar ainda, né? O povo ainda vai reclamar e tal. E no Vivale, às vezes, você também fica 4 horas lá esperando. Você reclama. Você até reclama, mas, tipo, sabe, é diferente. Então, acho que esse é um ponto interessante para todo mundo estar muito seguro de que nós, não é uma questão de humildade ou não, é uma questão de, sim, uma questão de qualidade, uma questão de um pouco do status, sim, né? E não é errado. Não é errado a gente falar sobre isso, porque a gente está pensando no público que nós queremos atingir. Qual é o público que a clínica vai atingir, né? E tem público para tudo. Ana já passou por clínica que era uma clínica mais popular, né? Vai ter profissional para atender esse público e tem profissional para atender um público mais. Como eu contei, né, eu trabalhei no restaurante. Sim. Restaurante lá no meio do mato, lá em cima, lá escondido, lá não sei não. Eu chegava no Corpus Christi, passava 500 pessoas no restaurante. Pagava R$18 num potinho de sorvete desse tamanho. É isso, entendeu? Tem. Tem. R$18 num potinho com uma bola. Pagava dando risada. Sim, com certeza. Só que era o posicionamento do lugar. Tábua de carne, tinha a loja lá, R$500 na tábua de carne. Comprava. É isso. R$500 na tábua de carne. Eu penso muito que o consultório tem que ser tipo uma loja de luxo. O cara não vai. A gente nunca entra na loja da Gucci e fica pechinchando valor. Aliás, ontem minha filha estava assistindo um vídeo que estava falando lá. Tinha um bumerangue, acho que era Gucci mesmo. Bumerangue da Gucci. Bumerangue. Acho que era $1.000. Aí tinha corda de pular também, acho que, sei lá, de qual marca? Sei lá, não, é uma marca de luxo, roupa de luxo, assim mesmo. Tinha outro que era o videogame, não sei, não é, o Xbox era alguma coisa dessa. Não, a corda era da Louis Vuitton, o bumerangue da Chanel e o Xbox da Gucci. E o meu Xbox da Gucci, tipo, o Xbox, ok, já sei lá quanto que custa um Xbox. É isso. Aí, por ser da Gucci, era, sei lá, acho que era $6.000. Só porque era da marca, gente. Um bumerangue, você acha que alguém vai usar um bumerangue da Louis Vuitton? Uma corda da Louis Vuitton? Alguém vai pular uma corda da Louis Vuitton? Só o status de ter mesmo. Exatamente.
A corda da Louis Vuitton era $800. Só porque era da Louis Vuitton. Você vai pular uma corda da Louis Vuitton? Se eu ganhar, eu pulo. Ah, se você ganhar, né? Mas Gente, o bumerangue, né, que você vai colocar em cima da mesa. Certeza, certeza. Mas enfim, eu acho que é um pouco essa questão mesmo, do quanto que você está pagando a marca, né? Você paga a marca, é isso. Né? Então, aqui a gente está falando do iPhone e do Android, é isso, você paga, né? Porque eu odeio da Apple. No fim, não, agora as tecnologias. Se bem que a câmera do iPhone, né? Mas enfim. Mas a minha câmera é boa. Mas a minha câmera é boa. A câmera do iPhone só é melhor no Instagram, só. De resto É igual. É. Quer dar uma pausinha pra gente tomar um cafezinho? E a gente 5 minutinhos.